Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Johnny. Hoje estarei resolvendo mais um desafio, né, que chegou até a mim pelo WhatsApp, né? A pessoa que me mandou, né, o colega que me mandou, disse que é da prova do último concurso, né, para professor de matemática da SEDUC Maranhão, ou seja, concurso estadual, certo? Onde a mesma diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa mede 3 raiz quadrada de 10 sobre 5 centímetros, enquanto a soma dos catetos resulta em 8 centímetros. A hipotenusa do triângulo mede em centímetro. Aí temos as opções aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A questão está falando de um triângulo retângulo, não é isso? Então, para a gente resolver essa questão, primeiro eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, ok? Um triângulo retângulo. Então, vou fazer ele aqui, certo? Para a gente começar a responder a questão, né? Vou colocar esse ângulo aqui, o de 90 graus, certo? De 90 graus. Como aqui é o lado que está oposto a 90, eu vou chamar aqui A, que é a hipotenusa. Os lados aqui eu vou chamar de B e C, que são os catetos. Os outros catetos, certo? E aqui, pessoal, tem uma altura, né? Esse cozinho aqui. Aqui vai ser a altura, né? A altura do triângulo em relação a quem? A hipotenusa, beleza. Aí vamos lá, pessoal. Ó, a altura tá aqui, certo? Que é 3 raiz quadrada de 10. Então vou colocar aqui embaixo, ó. A altura ela é igual a 3 raiz quadrada de 10 sobre 5 centímetros, certo? Sobre 5 centímetros, já veio dado na questão. E outro fator interessante, outro dado importante é que a soma dos catetos, ou seja, B mais C, é igual a quanto? A 8 centímetros. Beleza? Isso são os dados da questão. Agora, pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, a gente vai ter que utilizar as relações métricas no triângulo retângulo. Claro que não são todos, né? Que ela, ao todo são cinco, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é só usar duas delas. A mais conhecida delas, né? Até mudar de cor aqui, ó. A mais conhecida dela é o Teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras. O que que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, certo? Mais C ao quadrado. Beleza? E a outra relação que a gente vai utilizar, pessoal, é a segunda, é que o produto da hipotenusa, certo? Com a altura, ela é igual ao produto dos catetos, ou seja, B vezes C, certinho? Então, na resolução da questão aqui, temos que fazer com que essas duas relações apareçam, para a gente resolver esse problema, certo? Então, pegando aqui, ó, o que que acontece? Na questão, deu a altura, que é 3 raiz quadrada de 10 sobre 5 centímetros, mas deu também outro dado, que B mais C é igual a 8. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, que B mais C é igual a 8. O que que a gente vai fazer aqui? Vou pegar essa informação aqui, vou elevar ao quadrado quem está antes da igualdade e também quem está depois da igualdade, certo? 8 ao quadrado. Só que observe que aqui entre parênteses tem uma soma de quadrado da soma de dois termos. Então, aqui você vai mais duas vezes, certo? Duas vezes B vezes C, mais o quadrado segundo. Quem é segundo termo, né? C, então é C ao quadrado, certinho? E aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, 8 ao quadrado é 64, ou seja, 64. Olha aqui, que já apareceu as duas relações aqui, ó. Falamos agora há pouco que B ao quadrado com C ao quadrado é igual a ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado. Vou colocar aqui, certo? Mais duas vezes, quem é B vezes C, pessoal? Certo? Quem é B vezes C? Observe, ó, que esse termo aqui a gente tem aqui, ó, nessa segunda relação, que é o H, vem na questão, certo? Então, certo? Quando substituirmos aqui, ó, certo? Quando substituirmos aqui, o que que a gente vai ter, ó? A gente vai ter o quê? Que B vezes C ele vai ser igual a 3 raiz quadrada de 10 sobre 5, certo? Vezes a hipotenusa, porque o H a gente tem. Então, a gente vai utilizar isso aqui, ó, certo? Essa informação aqui a gente vai utilizar. Beleza? O B vezes C é isso daqui. Então a gente vai substituir aqui. Então vai ficar o seguinte: duas vezes B vezes C. Mas quem é B vezes C? É 3 raiz quadrada de 10 sobre 5. Beleza? Vezes A. Isso é igual a quanto? A 64. Beleza? Trazendo aqui para o outro lado, o que que a gente vai ter? A ao quadrado, correto? Mas, observe que é duas vezes tudo isso aqui. Então, ó, eu só multiplico com um termo que está fora do radical. Então, é 2 vezes 3 dá 6, né?
Então dá o quê? Dá 6 raiz quadrada de 10 sobre 5 vezes a hipotenusa, que é A, certo? Esse 64 que está depois da igualdade, eu vou trazer para antes da igualdade, se está positivo e negativo, né? Então aqui vai ficar igual a zero. Beleza? Certo, pessoal. O que é que acontece? Eu notei aqui que caímos numa equação de segundo grau, certo? Caindo aqui numa equação de segundo grau. Então, só que tem esse termo 5 aqui, né? Eu não gosto muito de trabalhar com fração. Eu vou fazer assim, vou multiplicar, ó, tanto antes da igualdade, como depois tudo por 5, certo? A equação toda por 5. Então, vai ficar ó, 5 ao quadrado mais, ó, observe que vai ficar, ó, 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 5 dá 6. Que é a mesma coisa de você eliminar, ó, esse 5 com esse outro que eu estou multiplicando, certo? Então vai ficar, ó, 6 raiz quadrada de 10 A, seja, vezes a hipotenusa, menos 64 vezes 5 dá 320. Então vai ficar menos 320 igual a zero. Beleza? Aí continuando aqui, a gente tem, ó, o A que eu vou falar aqui, pessoal, é diferente da hipotenusa, que é o A que a gente trabalha na equação de segundo grau, né? O A aqui é 5, o B é 6 raiz quadrada de 10 e o C é menos 320. Então, a gente vai ter que aplicar o delta, que é o discriminante, né? Como é completo, a gente vai ter o seguinte, B ao quadrado, a gente vai ter todos os termos, certo? A, B e C. A gente só vai substituir aqui, certinho? Quem é o B? É 6, certo? 6 raiz quadrada de 10, então, elevado ao quadrado, beleza? Menos 4 vezes o valor do A, que é 5, e o valor do C, que é quanto? Menos 320. Ou 320, professor. Certinho. Aí vamos lá aqui, ó. Delta vai ser igual a 6 ao quadrado. Esse 2 aqui que representa o quadrado, ó, é por parênteses todo. Todos os termos estão dentro do parênteses. Então vai ficar 6 ao quadrado, que é 36. Beleza? E raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, pessoal, o que que acontece? Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado dá simplesmente 10, certo? Por quê, professor? É dessa propriedade aqui, ó. Colocar aqui do ladinho. Colocar aqui nesse espaço, né? Mudar aqui de cor. A gente tem o seguinte, ó, que raiz n de a elevado a n, isso daqui é igual a porque eu corto o índice com esse expoente aqui. Beleza? E vou adiantar logo o outro aqui, que a gente vai precisar, ó. A gente vai ter o seguinte, a raiz n de a vezes b, isso daqui é igual a raiz n de a vezes a raiz n de b. Beleza? A gente vai precisar dessas duas informações aqui a mais, para a gente chegar à solução. Aí, pessoal, ó, como eu estava falando aqui, a gente vai ter que usar essas duas relações aqui, né? Beleza? A propriedade de radiciação que está aqui de vídeo. Ok? Então, continuando aí a resolução, o que que a gente vai ter aí? A gente vai ter o seguinte, certo? Continuando a resolução, aqui vai ficar, ó, 36 vezes 10, não é isso? Já falei lá da propriedade. Menos, ó, 4 vezes 5 dá 20, né? Vezes 320. Só que bem aqui, ó, a gente tem o quê? Ó, menos com menos vai dar mais. Então aqui vai ficar mais. Beleza? Outra coisa aqui, pessoal, a gente vai ter o quê? 20 vezes 320. Certinho? Então, calculando aqui o delta, a gente vai ter o quê? 360, certo? Mais quanto? Mais 20 vezes 320, temos dois zeros aqui, né? Do dois números, repete e multiplica só 2 por 32, que dá 64. Então dá 6.400. Juntando os dois, a gente vai ter o seguinte, vai dar 6.660. Esse é o valor do delta. Ele é positivo, vai ter duas raízes reais e diferentes, né? Pela propriedade discriminante, ok? E eu notei aqui que ele não vai ter raiz quadrada. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer a fatoração. Fatoração, pessoal, é aquele conteúdo em matemática, você pega o número aqui, né? Coloca uma barra vertical e começa a fatorar ele. Ou seja, começa por 2. Como aqui é par, aí você vai dividindo até chegar ao último termo que não tem como você mais dividir. Ou seja, encontrar todos os termos, o 1 aqui, igual do lado esquerdo. Por exemplo, aqui, eu vou colocar um exemplo de número menor, só para a gente exemplificar. Por exemplo, a fatoração número 4.
Começa a divisão por 2, né? Ele é par, 4 dá por 2 que dá 2 e 2 dá por 2 que dá um. Ou seja, o número 4 fatorado ele é 2 ao quadrado ou simplesmente 2 vezes 2, certo? Que é o que está aqui. Então, fatoração é isso, beleza? Voltando aí, né? Pagar aqui, que eu vou precisar desse espaço. Eu já fatorei aqui, então eu sei o seguinte, que o delta, certo? O delta, ele é igual a 4 que já apareceu lá em cima, certo? Vezes 10, beleza? Vezes quanto? Vezes 169, certinho? Ora, o que que a gente vai fazer agora? Eu preciso da raiz dela, né? Então, eu vou passar a raiz aqui no delta. Então, ao passar a raiz aqui no delta, eu vou passar a raiz aqui no quadro, pela propriedade que eu falei, ó, tá de verde lado a lado, certo? E aqui, ó, no 169. Então, a raiz quadrada de delta vai ser igual, ó, raiz quadrada do 4 tem, então vai ser 2. Aí o radical é eliminado. O 10 não tem, eu deixo ele com um radical. Só que 169 tem, então é quanto? É 13. Então vai ficar 2 vezes 13 vezes quanto? Raiz quadrada de 10. Então aqui vai dar o quê? 26 raiz quadrada de 10. Beleza? Então a raiz quadrada do delta é esse. Ok? Separar aqui mais uma vez, né? Para a gente finalizar a questão. Por quê? Falei anteriormente que a gente precisa encontrar o quê? As duas soluções, não é isso? As duas soluções. Certinho? Então vamos lá, vamos finalizar a questão. Como a gente está trabalhando com a variável a, a gente vai ter duas raízes. Então o a ele é igual a menos b, certo? Mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, certo? Aí o que que acontece? Aí tem professor que chama A1, outro chama a linha, e a duas linhas e a 2. Eu vou chamar aqui de A1, que é o primeiro resultado. Eu vou pegar o que? O menos b, que é o valor de b. O valor do b lá na equação que a gente tinha, tem, né? É 6 raiz quadrada de 10. Então, para cá vem menos 6 raiz quadrada de 10, certo? Mais a raiz quadrada de delta. Que raiz quadrada de delta calculamos aqui embaixo. Então, dá 26, certo? Raiz quadrada de 10 dividido por duas vezes o valor do a. Quem é o a, né? 5 aqui, ó, na equação. Então, vai ficar 2 vezes 5 dá 10. Beleza, agora é só calcularmos em cima. Como são semelhantes, ó, os termos aqui do radicando são iguais, então vai ficar, ó, menos 6 mais 26 dá 20. Então, fica 20 raiz quadrada de 10 sobre quanto? Sobre 10. Só que o 20 dividido em 10 dá quanto? 2 raiz quadrada de 10. Pronto, a primeira solução é essa. Beleza? O A2, pessoal, qual a diferença para o A2 aqui? O A2, só a gente vai trabalhar com um sinal negativo, ou seja, vai ficar menos 6 com menos 26. Só que menos 6, ó, menos 26, certo? Dá o que? Dá menos 32, correto? Vezes raiz quadrada de 10 sobre quanto? Sobre 10. Isso daqui, pessoal, vai dar o quê? Menos 3,2 raiz quadrada de 10 centímetros. Aí vamos para a interpretação da questão. Como estamos trabalhando com a hipotenusa, né? O que que acontece? Eu não posso ter um dado, ou seja, um tamanho negativo. Então, esse A2 aqui a gente desconsidera, certo? Então, portanto, nossa resposta correta é 2 raiz quadrada de 10, certo? Ou seja, a alternativa aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, tá aí mais uma questão. A questão agora para professor de matemática da SEDUC do estado do Maranhão, certo? Foi mandado até a mim. Pode ter acontecido algum um delay aí por causa da internet caiu aqui na da gravação, mas eu espero que esteja compreensível para vocês que não seguem e para aquelas pessoas que costumam assistir nossos vídeos mesmo não sendo nossos seguidores, certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.